Menos de uma semana depois do casamento que parou a internet asiática, Zaulos e Leo se viram no centro de um turbilhão que nenhum casal recém-casado mereceria enfrentar. Enquanto ainda tentavam saborear os primeiros dias como marido e mulher, entre flores que ainda não tinham murchado e mensagens de parabéns que continuavam chegando de todos os cantos do mundo, a realidade bateu à porta de forma abrupta e pesada. A mídia, os paparazzi e os rumores maldosos não estavam dispostos a lhes dar nem 7 dias de paz. O casamento dos dois foi descrito como um sonho em tons de pastel, um evento íntimo, romântico e cheio de sinceridade. Os fãs choraram, sorriram, vibraram. As redes sociais explodiram com fotos e vídeos, celebrando cada detalhe: o vestido delicado de Zaulos, o sorriso emocionado de Leo, o momento em que eles trocaram votos de um jeito tão natural que parecia cena de drama chinês. Era o tipo de amor que parecia impossível não torcer a favor. Mas, assim como acontece com muitos contos de fadas na vida real, o brilho durou pouco antes de ser invadido pela curiosidade do público e pela sede incessante da mídia por novas manchetes. Já no dia seguinte ao casamento, carros suspeitos começaram a estacionar na rua da casa onde o casal estava temporariamente hospedado. Janelas se abriram, lentes se ajustaram, e foi apenas questão de horas até que as primeiras fotos não autorizadas começassem a circular. A situação piorou quando o casal decidiu viajar para um hotel reservado em Hangzhou para descansar. O que deveria ser um pequeno refúgio se transformou em uma verdadeira operação de cerco. Paparazzi mantinham vigília na entrada do hotel, misturando entre turistas comuns, tentando capturar qualquer gesto, qualquer expressão, qualquer sinal de desgaste. Em certo momento, um drone sobrevoou a área da piscina do resort, provocando um susto em Zaulos, que imediatamente se levantou e entrou para dentro, visivelmente desconfortável. As redes sociais reagiram de forma ambígua. Enquanto muitos fãs demonstravam preocupação e pediam respeito, páginas de fofoca comemoravam o novo material. Casal perseguido logo após o casamento. Lua de mel vigiada. Será que já estão brigando? Essas manchetes pipocavam como se fossem produtos em liquidação, cada uma tentando chamar mais atenção que a outra. A partir daí, começaram a surgir fake news, como num efeito dominó. Quanto mais inventavam ainda por cima. Uma página afirmava que Zaulos teria discutido com Leo na recepção do hotel, algo completamente falso, já que o casal sequer havia saído do quarto naquele período. Outra página dizia que ela estava grávida e que o casamento teria sido apressado por causa disso. Mais uma dizia que a família de Leo não teria aceitado a união, criando um drama inexistente que deixou milhares de pessoas confusas. Zaulos, que sempre manteve uma postura tranquila e reservada diante da mídia, começou a sentir os primeiros impactos emocionais. Segundo pessoas próximas, ela dormiu apenas 3 horas por noite ao longo da primeira semana após o casamento. A cada notificação no celular, sentia o estômago apertar. Ela não conseguia mais abrir suas redes sociais sem medo de encontrar uma nova mentira sobre sua vida pessoal. O que deveria ter sido uma das semanas mais felizes da sua vida se transformou em um labirinto de tensão. Leo, percebendo a fragilidade da esposa, tentou blindá-la o máximo possível. E evitou que ela visse as notícias, filtrou mensagens, manteve conversas leves e calmas, fez de tudo para transformar o quarto de hotel em um abrigo emocional, longe do caos lá fora. Mas não havia como controlar tudo. Um dia, enquanto tentavam tomar café da manhã discretamente no restaurante do hotel, um fotógrafo escondido atrás de uma mesa capturou uma imagem onde Lucy parecia cansada, com as mãos apoiadas no rosto. Em poucos minutos, a foto viralizou com manchetes como Zaulos chora após crise com marido, completamente tirada de contexto. Uma fonte da equipe do hotel, incomodada com os rumores, tentou esclarecer a situação. Ela estava apenas sonolenta. Eles estavam conversando calmamente. Não houve briga nenhuma. Mas, como sempre acontece na internet, a verdade corre mais devagar que a fofoca. E a mentira já havia dado a volta ao mundo antes que a explicação chegasse à metade dele. O acúmulo de fake news,
Perseguições e invasões de privacidade começou a afetar seriamente a saúde emocional de Zhao e ela passou a apresentar sinais de estresse elevado, choros silenciosos no banheiro, mãos tremendo antes de dormir, aquela sensação constante de estar sendo observada mesmo quando estava sozinha. Para uma atriz acostumada a administrar massas de fãs, entrevistas e pressão do meio artístico, enfrentar ataques tão pessoais, tão invasivos e tão rápidos foi mais do que ela estava preparada. Leu, percebendo o estado da esposa, dito a pessoas próximas, não importa o que digam. Ela é prioridade. Minha esposa merece paz. Foi nesse momento que eles decidiram que não poderiam continuar em silêncio. Na manhã seguinte, o casal anunciou inesperadamente que concederia uma coletiva de imprensa emergencial. A China inteira entrou em alvoroço. Fãs, jornalistas, críticos, curiosos, todos queriam saber o que eles tinham a dizer. Em uma sala iluminada, com dezenas de câmeras apontadas para eles, Zhao Luzi entrou acompanhada de Liu, segurando sua mão com firmeza. Apesar do sorriso delicado no rosto, seus olhos carregavam a exaustão de alguém que passou dias sendo esmagada pelo peso de expectativas e mentiras. E foi ali, diante de milhares de olhares, presencialmente e online, que Zhao Luzi quebrou o silêncio. O silêncio que antecedeu aquele momento parecia pesar mais do que todas as câmeras ligadas na sala. Zhao Luzi respirou fundo, ajeitou o microfone com mãos visivelmente trêmulas, e olhou para os jornalistas como quem tenta encontrar coragem em um mar de olhares curiosos e famintos por respostas. Ao lado dela, Leo apertou sua mão discretamente, como se dissesse sem palavras: "Eu estou aqui. Não está sozinha." Quando abriu a boca para falar, sua voz não era firme como em entrevistas promocionais ou em eventos clamorosos. Era uma voz humana, frágil, com rachaduras silenciosas deixadas por noites de exaustão e dias de perseguição constante. E ao mesmo tempo, havia ali uma força bruta, força de alguém que finalmente decide colocar limite no que antes parecia impossível de controlar. "Eu amo meu trabalho", ela começou. Um desabafo que ecoou pela sala, mas nos últimos dias, eu senti medo. Senti que minha vida deixou de ser minha. E isso não é justo com ninguém, nem comigo, nem com meu marido, nem com as pessoas que realmente torcem pela nossa felicidade. Foi impossível não notar a comoção imediata. Algumas câmeras tremeram. Jornalistas trocaram olhares desconfortáveis. Nos comentários ao vivo, milhares de fãs escreviam mensagens de apoio enquanto outros, mais chocados, tentavam entender até onde a situação tinha chegado. "Sei que a atenção faz parte do meu trabalho", ela continuou, "mas o que estamos enfrentando desde o casamento ultrapassa todos os limites possíveis. Há perseguições, há invasões de privacidade, mentiras sendo espalhadas como se fossem verdades absolutas." Segundo relatos posteriores, foi exatamente nesse momento que Zhao Luzi conteve as lágrimas com dificuldade. Ela olhou para baixo por um instante. Respirou fundo mais uma vez e concluiu: "Casamento não é espetáculo, é um momento sagrado. Eu mereço paz. Nós merecemos paz." O impacto foi imediato. As redes sociais explodiram com hashtags de apoio. Fãs brasileiros, conhecidos por sua intensidade e carinho, criaram em minutos tags como número Força Luzi e número Respeitem Zhao Luzi, enquanto chineses e internacionais se uniram para denunciar páginas que propagavam fake news. Mas a coletiva não terminou ali. Depois do depoimento emocional de Luzi, Leo tomou a palavra. Sua voz era firme. Carregava um peso emocional enorme. "Vocês conhecem minha esposa como atriz, como celebridade", ele disse, "mas por trás disso, ela é uma pessoa que sente, que cansa, que sofre. E nos últimos dias, ela tem sofrido muito mais do que qualquer ser humano deveria." Ele descreveu as perseguições que ambos enfrentaram: fotógrafos escondidos atrás de carros no estacionamento, paparazzi contratados se passando por hóspedes do hotel, drones sobrevoando áreas privadas, páginas de fofoca inventando narrativas sensacionalistas simplesmente porque sabiam que o nome deles daria engajamento instantâneo. "Isso precisa parar", completou ele.
Uma segurança que deixou a sala em silêncio absoluto. O amor não deveria causar medo. Não deveria gerar ansiedade. O que aconteceu nesses dias foi cruel e completamente desnecessário. A partir dessa declaração, ficou claro que o casal não estava mais disposto a tolerar a avalanche de ataques. E foi por isso que, nos minutos seguintes, o tom da coletiva mudou da emoção para a ação. Representantes da Yanji Entertainment, empresa que gerencia as aulas, entraram na sala com documentos e pastas, prontos para apresentar as medidas oficiais que seriam tomadas. Uma das porta-vozes da empresa anunciou, de maneira firme e direta, que mais de 12 páginas e perfis seriam processados criminalmente por difamação, além de 48 vídeos com conteúdo falso que já estavam sendo retirados das plataformas digitais. Estamos preparando uma ação legal em Xangai contra todos que espalharam informações falsas, além de solicitar formalmente a identificação de administradores de contas anônimas que criaram rumores prejudiciais, declarou a representante. A paciência acabou. A reputação da nossa atriz não é moeda de troca para cliques. Foi, sem dúvida, um momento histórico na carreira de Zhao Luzi, e talvez um divisor de águas no tratamento da mídia em relação às celebridades chinesas. A empresa deixou claro que não se tratava apenas de defender sua imagem pública, mas sua saúde emocional e sua dignidade como pessoa. A reação da imprensa chinesa foi imediata. Muitos portais começaram a revisar os conteúdos que haviam publicado apressadamente nos últimos dias. Outros, mais sensacionalistas, tentaram amenizar sua responsabilidade, mas não conseguiram escapar da indignação do público. Em poucas horas, a opinião pública havia se virado completamente a favor do casal. Do lado brasileiro, o impacto foi igualmente forte. Muitos fãs criaram threads explicando a situação em português, traduzindo a coletiva, denunciando perfis que divulgaram boatos. A empatia brasileira brilhou intensamente. Comentários como "ninguém merece viver assim", "isso ultrapassa qualquer limite", "temos que proteger ela", "fama não significa perder a liberdade" inundaram as redes. Enquanto isso, Luzi permanecia ao lado de Liu, segurando sua mão com força, como quem finalmente encontrou um ponto de apoio em meio à tempestade. Era evidente o quanto ela vinha guardando para si nos últimos dias, toda a pressão, todos os olhares, toda a ansiedade acumulada. E naquele momento, ao ver a mobilização mundial, ela pareceu respirar um pouco mais aliviada. Uma fonte próxima ao casal revelou posteriormente que, dias antes da coletiva, Luzi teve uma crise de ansiedade tão forte que precisou da ajuda de sua equipe para se acalmar. Ela chegou a dizer, em lágrimas, que sentia como se não pudesse mais viver uma vida normal, como se tudo o que fazia fosse ampliado, torcido e jogado contra ela. A coletiva, portanto, não foi apenas um ato público, foi um pedido de socorro transformado em coragem. Ao final da coletiva, quando já parecia que as declarações oficiais tinham chegado ao fim, Liu fez questão de acrescentar uma última frase antes de sair da sala: "Eu prometo protegê-la. De quem for. Ela é minha família." A frase viralizou instantaneamente, sendo compartilhada em diferentes idiomas, transformada em cartões, fanarts, vídeos e até tatuagens temporárias em eventos de fãs. Pessoas do mundo inteiro choraram com a sinceridade daquele momento, não uma declaração performática, mas algo profundamente humano. Quando Zhao Luzi, já emocionada, agradeceu a todos e fez uma reverência respeitosa, ficou claro que nenhum escândalo inventado pela mídia seria capaz de apagar a força daquele gesto. Nos dias seguintes, muitas páginas começaram a apagar rumores antigos, outras se retrataram publicamente. Celebridades chinesas e internacionais demonstraram apoio, compartilhando mensagens sobre o direito à privacidade, sobre a importância da saúde mental e sobre os limites éticos da imprensa. A verdade é que, enquanto muitos achavam que o casamento seria o grande evento do ano, ninguém imaginava que seria justamente a luta do casal pós-casamento que marcaria mais profundamente o público. Uma luta não contra pessoas, mas contra um sistema que se alimenta de pressão, exagero e invasão. E ainda assim, diante de tudo isso, Luzi e Liu permaneceram juntos,
mais unidos do que nunca. Semana que poderia destruir qualquer casal acabou fortalecendo os dois, fortalecendo o laço, fortalecendo o respeito, fortalecendo o amor. Além de tudo, muitos concordaram com um comentário que viralizou no Twitter brasileiro: se a mídia quis derrubar, acabou fazendo o contrário. Transformou Saulos e Ileu no casal mais forte e mais amado do momento. Foi assim que, menos de uma semana após o casamento, entre o caos e a coragem, o casal mostrou ao mundo que amor não é apenas flores, é também proteção, resistência e a coragem de enfrentar uma tempestade de mãos dadas.